O tema desse mês de março é mãos dispostas a servir. Mês passado nosso tema foi sobre mente, cabeça. Nós vamos falar durante o ano todo, sobre as partes do corpo que nós usamos para... Isso, André, dá certo, eu não preciso da caneta não. São poucos slides, Danilão. E eu vou avisando, você passa para mim, tá bom? Muito obrigado. Vai dar certo. Se quiser evitar dentro do púlpito. Dentro do púlpito? Tá bom. Obrigado, André. Acho que a igreja não ouviu ele falando comigo aqui, né? Obrigado, deu certinho. Nós vamos falar de cada membro do corpo, onde nós encontramos nas Escrituras alguma referência a Deus ou à igreja mesmo, que é o corpo de Cristo. E nesse mês são mãos dispostas a servir. E eu quero falar sobre essas mãos dispostas a servir. São mãos de pessoas que testemunham de milagres. Pessoas que servem são pessoas que testemunham de milagres. Nós podemos ver milagres, nós podemos desfrutar de milagres enquanto servimos. Deus, na sua grandiosidade, no seu poder, na sua majestade, enquanto nós estamos servindo aos outros, Ele faz milagres e nós podemos testemunhar desses milagres. Sempre que a gente se dispõe a servir, nós estamos prestes a testemunhar milagres. Guarde isso. Sempre que nós nos dispomos a servir, nós estamos prestes a testemunhar de milagres. Às vezes nós estamos clamando a Deus por uma resposta, uma providência, um mover, um toque, um milagre em nós mesmos ou em alguém à nossa volta. E mesmo nessas circunstâncias, na expectativa de milagres, Deus pode nos usar, nós podemos servir, e enquanto servimos, podemos testemunhar de milagres. Imagina agora uma mesa bem grande, de fora a fora, aqui à frente, e aqui em cima da mesa, vários tipos, ou melhor, todos os tipos de milagres. Tem para todo mundo. E agora você imagine se levantando e vindo aqui à frente pegando um milagre. Um milagre. Pensa. Qual milagre você está pegando e voltando para o seu lugar? Vamos limitar a um milagre, tá bom? Não que Deus não possa fazer mais. Mas só para a nossa dinâmica aqui, pense num milagre. Todo mundo pensou ou você está dispensando? Todos pensaram em algum milagre? Sim? Não levanta a mão, tá bom? Pode ficar tranquilo no seu lugar. Quantos não pegaram um milagre para si ou para sua família? Quantos pensaram em milagres para outros? Para outra pessoa, fora do seu círculo menor, da sua família ou da sua própria vida. Eu quero falar com você que pensou em você na sua casa ou num círculo menor. Eu quero compartilhar a palavra com você. Você que pensou em outras pessoas, a palavra também serve para você. Mas de uma forma específica, uma forma especial nessa noite, é para quem pensou em si ou nos seus. Isso é muito natural. Eu quase disse assim, pensa no seu milagre, mas daí não seria justo, né? Você pensar no seu milagre é óbvio, você não pensaria no milagre do outro. Mas eu quero levar você à reflexão, a pensar e a ver na palavra de Deus, que quando nós nos dispomos a servir com as nossas limitações e com as minhas necessidades, eu estou prestes a ver milagres na vida dos outros. Semana passada, no feriado,
É sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, nossos jovens adolescentes estavam reunidos no feriado para participarem do acampamento de carnaval. Alguns não puderam ir, outros decidiram não ir e esses perderam. Mas se você for conversar com os jovens e adolescentes que ali estiveram, os irmãos e irmãs que doaram o seu tempo servindo e trabalhando ali, todos que foram para servir, viram milagres. Os milagres estão prestes a acontecer à nossa volta, quando nós servimos. É interessante que em muitas dessas ocasiões que a gente vai servir, sem pretensão alguma, a gente quer servir apenas, fazer o bem para o outro, glorificar a Deus. Deus começa a se mover. Às vezes nós estamos clamando o mover de Deus na nossa vida e vamos servir, e enquanto servimos, nós reconhecemos Deus na vida do outro. Nós vemos o mover de Deus, o poder de Deus na vida do outro. Você com as suas necessidades se dispõe a suprir a necessidade do outro, e você vê o milagre acontecer. Você pode testemunhar de milagres quando você entende o seu chamado e decide servir apesar da sua dor e das suas necessidades. Enquanto a gente aguarda a ação de Deus na nossa vida, nós precisamos e nós podemos viver como instrumentos nas mãos de Deus para a realização de milagres na vida dos outros. Eu não sei o quanto você estava atento, claro que eu estava atento, não só por estar atento, mas quando a Juliana começou a ministrar aqui no último cântico, e ela resumiu toda a mensagem de hoje, eu falei, Deus é muito bom. O Espírito Santo se move de um jeito tão maravilhoso, que Ele usa quem se dispõe a ser usado, e Ele vai nos abençoando, e Ele vai abençoando outros através de nós, não por nós. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós não podemos cruzar os braços e apenas observar o que se passa à nossa volta, esperando acontecer o que eu quero para mim ou para minha casa. Eu preciso servir mesmo sem receber nada do que eu espero para mim. Eu preciso servir e abençoar outros. Deus nos fez e nos chamou para sermos agentes dos seus milagres no dia de hoje. Você quer ver milagres? Disponha a servir, esteja disposto a servir, apenas sirva. E Deus vai deixar você ver milagres, você testemunhar milagres na vida do outro, na vida de outras pessoas, de outros irmãos nossos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 3, versículos 1 a 12. Eu trouxe a projeção, mas pensando principalmente para quem está em casa, para quem está trabalhando, para quem vai assistir essa transmissão desse culto outra hora. Mas você que aqui está, abra sua Bíblia, fique aí, porque é importante você acompanhar a leitura do texto. Atos 3, de 1 a 12. Eu quero compartilhar com você, aprender com a lição de Pedro, João e a manifestação de Deus através da vida deles. Pedro e João, homens pecadores como nós, mas que serviram ao Senhor para abençoar outros. Atos 3, de 1 a 12. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João,
todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Essa experiência, essa história, tem algumas coisas a revelar para nós. Eu quero orar com você mais uma vez, e se você quer orar junto comigo, e você tem o mesmo desejo que eu tenho, pede para Deus: Senhor, fale ao meu coração. Abra o seu coração, o seu entendimento para a palavra de Deus. Feche seus olhos. Deus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor. Continuamos, ó Deus, rendidos aos teus pés. A grandeza do Senhor se manifesta neste lugar, porque só Tu és Deus. Fale ao nosso coração, fale à nossa mente, que a palavra desça, penetre no nosso coração, tome conta da nossa alma e gere em nós mudanças eternas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Mãos dispostas a servir são mãos que testemunham de milagres. Gente que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me como o Senhor quer, eu estou disposto, preciso de gente para isso, preciso de gente para aquilo, eis-me aqui, Senhor, como o Senhor quer me usar, usa-me. Apenas isso, usa-me. Olha para o outro, enxerga a necessidade do outro, física, emocional, espiritual, e diz: Deus, me use para isso. Pronto. Você está prestes a testemunhar um milagre. De vez em quando eu ouço pessoas dizerem que nunca viram um milagre. Talvez elas não tenham identificado, mas os milagres estão acontecendo. Milagres acontecem. E eles continuam acontecendo, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Porque Deus se move aqui, Deus se manifesta aqui, e Deus fala com a gente, e Deus transforma vidas, Deus transforma homens, Deus transforma mulheres, Deus transforma famílias inteiras. Os milagres acontecem, estão acontecendo. Talvez você só não tenha percebido, porque talvez esteja olhando apenas para você. Olhe para o outro, seja instrumento nas mãos de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo nessa lição com Pedro e com João, logo no versículo 1, mãos dispostas a servir, que testemunho de milagres, são mãos de pessoas que alimentam a vida de oração. O texto começa dizendo que eles subiam para orar, iam ao templo, para a oração da hora nona, em torno de 3 da tarde. Veja, não era uma oração apenas daquele dia, não era uma ocasião única. E é muito gostoso nós ouvirmos os testemunhos dos irmãos que participam de reuniões de oração, ainda que não seja diário, mas de pessoas que descobriram o prazer da oração individual e pessoas que descobriram o prazer da oração em conjunto com outras pessoas. Nossas irmãs que vêm aqui terça-feira às 3 da tarde, irmãos e irmãs que vêm quinta-feira às 7 da manhã, mais de 20 anos essa reunião de oração existe, e tem irmãos aqui firmes desde o início. Gente que tem o hábito de orar, gente que tem o hábito de investir o seu tempo na presença do Senhor, gente que separa um tempo para isso, e gente que faz de todo o seu dia um tempo de oração. Tempo de falar com Deus e de estar pronto para ouvir o que Ele tem a dizer. Oração como prática, um hábito, coisa rotineira, não ocasional, coisa consistente, uma prática diária. Esse é um privilégio que nós temos, e pessoas que alimentam a vida de oração são pessoas que vão servir. E porque estão servindo, sabem que precisam orar, porque enquanto nós servimos, nós vemos coisas, ouvimos coisas que a gente nunca pensou que ia ver ou ouvir antes. Nós conhecemos histórias que nós pensamos que nunca conheceríamos. Eu ainda estava no início do seminário,
quando meu pastor me disse assim: meu filho, quando você pensar que já viu ou já ouviu de tudo, prepare-se. Vem coisa nova. É ou não é verdade? Por isso, em cada conversa, em cada ação, em cada disposição nossa em servir, é indispensável a comunhão e oração. É indispensável falar com Deus e ouvir o que Deus tem a dizer. Constância na vida de oração. Permaneça em oração. Não faça da oração uma coisa ocasional. Nossos jovens descobriram no início da pandemia o privilégio de se encontrarem semanalmente para terem um tempo de oração, de vigília, no final da noite de sexta-feira, às vezes entrando no início da madrugada. Era assim que eles podiam se ver, se encontrar, e eles se encontravam para orar. E como foi bom passar esse tempo, quando a gente não podia se reunir, e a gente podia se encontrar para compartilhar lutas, vitórias, para interceder uns pelos outros. Quantos recursos Deus tem nos dado para nós alimentarmos a vida de oração? Você tem aproveitado? Você tem usufruído disso? Na verdade, a gente não precisa de recurso nenhum. De recurso nenhum. Porque para orar, basta você estar acordado. E algumas vezes, até enquanto a gente dorme, nós sonhamos coisas que Deus quer que a gente sonhe. E a nossa comunhão com Ele é alimentada enquanto dormimos. Não é verdade? Mas se você está aqui agora, está atento, se você participa da transmissão desse culto, você tem a chance de orar. É uma coisa tão interessante que enquanto eu falo, você pode me ouvir e você pode interceder por pessoas. Você pode clamar por pessoas, porque a sua mente trabalha. Você pode ter uma audição ativa, mas a sua cabeça pode estar orando. Seu coração conectado a Deus, você colocando coisas diante dEle. Enquanto eu falo, você pode dizer: Senhor, eu preciso melhorar minha vida de oração. Eu preciso mergulhar na sua presença e descobrir isso todos os dias e cada vez mais. Gente que vive a vida de oração é gente que tem o privilégio de participar de milagres na vida de outras pessoas, porque eu oro por pessoas, eu intercedo por pessoas, e depois eu posso ver e ouvir o testemunho dessas pessoas, contando os milagres. Como é bom participar de vida de pessoas, e elas nem sabem que eu participei da vida delas. E como é bom participar de vida de pessoas que eu nem conheço, mas eu posso interceder por elas. Motivos de oração. Você tem orado pelos ucranianos, não tem? Você tem orado pelos russos, não tem? Nós não conhecemos, não vou dizer nem a maioria deles, quase que essencialmente todos. Talvez você conheça um ou outro. Nós podemos orar por eles e a gente participa da vida deles. E o mundo celestial vai se movendo. O mundo espiritual se move enquanto eu e você oramos. Coisas acontecem, Deus vai pôr na mão dele. Mesmo que eu e você a gente não saiba, isso está acontecendo. Mesmo que a gente não ouça o testemunho, isso está acontecendo. Ore, ore, invista em oração, gaste seu tempo em oração, e Deus vai deixar você ver milagres na vida dos outros, vai testemunhar milagres na vida dos outros. Nós podemos orar pelo outro, interceder a favor de alguém. Como é bom alguém vir aqui e dizer: irmãos, obrigado pelas orações. Obrigado pelas orações. Semana passada uma pessoa me escreveu uma mensagem no WhatsApp e disse assim, uma família que não mora mais aqui em Limeira, e disse: nós queremos ir ao culto, à escola dominical um dia, porque nós queremos falar do milagre que Deus fez, poupando a vida do pai da família. Como Ele fez isso? Eu não vou contar, porque senão vai perder a graça. Mas como Deus permitiu, foi um grande milagre. Nem os médicos acreditavam que aquilo fosse possível. E Deus usou os médicos para fazer o que eles achavam que era impossível. E Deus fez. E como foi bom, irmãos, receber a mensagem dizendo que Deus tinha feito. Eu não fiz nada, mas eu pude participar orando.
Eu fiz muito. O milagre é de Deus, mas eu participei orando. Você está entendendo o que eu estou falando? Está sendo claro? Como você me abençoa com as suas orações? Como o céu se move? Como Deus age e me abençoa através de você? E como Deus pode te abençoar através de mim? E Deus pode nos usar para abençoar pessoas através da oração. Calvino, ele diz assim, com a oração encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. Na oração nós encontramos e a gente desenterra. Nós tiramos dali os tesouros que mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. Por isso, meus irmãos, esse tesouro não pode ser negligenciado, como se fosse enterrado, escondido no solo. E ele continua o pensamento, ele diz assim: agora, quanto é necessário e de quantas maneiras o exercício da oração é útil para nós, não se pode explicar satisfatoriamente com palavras. Mesmo que eu tentasse, meus irmãos, eu não conseguiria, ninguém consegue dizer quanto a oração é útil, necessária e eficaz. A gente não consegue explicar. Então ore. Invista tempo na oração. Eu busco por um genuíno e vivo avivamento no povo brasileiro, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa igreja. E isso começa na oração, na vida íntima com Deus, quando nós nos descobrimos quão pecadores somos, quando nós descobrimos a graça de Deus e o mover dEle. Tudo começa ali, reconhecendo a nossa pecaminosidade e a nossa pequenez. A segunda lição que eu aprendo com Pedro, eu vou travar a língua todas as vezes, né? Com Pedro e João, versículo 4. Mãos dispostas a servir e que testemunham de milagres, são mãos de pessoas que são referência. Gente que é referência. Daí você pode virar e dizer assim: opa, não é para mim então. Nem sabe meu nome, eu mal cheguei, acabei de entrar na igreja. Aliás, estou visitando hoje. Isso não é para mim. Pedro e João, o que eles têm para dizer para aquele coxo que pede esmolas, aquele homem sentado à porta formosa pedindo esmolas, porque era o jeito de levantar o seu sustento. Porque na cultura deles, na religiosidade dos judeus, a pessoa que era cega, coxa, surdo, tinha alguma enfermidade de nascença, ela era considerada como amaldiçoada por Deus. E ela não podia conviver com as outras pessoas dentro da cidade. Era fadada a viver fora da cidade. Não tinha emprego, não tinha como levantar sustento. Então do que elas viviam? De esmolas. E ele era coxo, tinha alguém que fazia um grande favor, o levava, o deixava lá. Depois o levava embora de novo. E dali ele levantava o seu sustento de esmolas. Só que ele olha para Pedro e João entrando e ele pede uma esmola para eles. E diz que Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Olha para nós. Meus irmãos, para quem as pessoas que trabalham com você vão olhar? Para quem a nossa cidade vai olhar? Para que direção? Para onde? Onde elas vão poder identificar e como vão poder identificar a presença de Jesus? É por nós. É por nós. Quando Pedro diz: olha para nós, não pense você que Pedro aqui está tomado de orgulho, que ele fala isso com soberba, com arrogância. De jeito nenhum. Não é com altivez, de jeito não é o contrário. Assim como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Aqui Pedro diz: olha para nós. Fica aqui comigo. Olha para nós. Não é por causa de nós, mas olha para nós. O que Pedro está dizendo para aquele homem é: olha para nós, porque nós estamos vendo alguém que talvez você ainda não possa ver. Nós estamos vendo alguém que pode resolver o seu problema e talvez você ainda não tenha visto. Nós sabemos onde está a resposta, onde está a solução. Olha para nós. Deu para entender? O olhar para Pedro e João e olhar para você e para mim não é porque nós podemos, mas é porque nós conhecemos quem pode. Nós sabemos quem tem a resposta. Deus tem aberto os seus olhos e os meus olhos espirituais desde quando Ele nos apresentou a Jesus e Ele entrou em nosso coração. Os olhos espirituais foram abertos. Treine os seus olhos espirituais, mostrando para outros a direção e o caminho. Olha para mim. A gente tem um tipo de constrangimento de dizer isso, porque parece arrogância soberba, mas para o verdadeiro cristão, para a verdadeira cristã, o que não aparece é arrogância. Não vai parecer isso se você apresentar Jesus. Se é para Cristo que você aponta, é Cristo que será visto, e não você. Nenhum homem e nenhuma mulher aqui. Isso aconteceu com Eliseu e o seu moço, o aprendiz de profeta que andava com ele, Geazi. Eliseu era usado por Deus, e quando o exército sírio se levantava contra o povo de Israel, Deus falava com Eliseu qual era a estratégia. Aquilo que eles conversavam em câmara secreta, a estratégia de guerra, Deus comunicava a Eliseu, e Eliseu falava com o povo, falava com seu rei. Então o rei sírio convoca todo o seu exército e manda cercar. Ele descobre onde estava Eliseu. Eliseu estava em Samaria junto com Geazi. E ele manda cercar toda a cidade. Antes de amanhecer, sol começando a aparecer, Geazi sai da casa e ele olha e vê aquela multidão de exército. E ele fala para Eliseu. E Eliseu responde para ele o seguinte: maior é o número daqueles que estão conosco, dos que estão contra nós. Eu fico tentando imaginar a fisionomia desse moço olhando para Eliseu, porque ele via o exército da Síria, numeroso exército, era só o que ele via. Então Eliseu ora a Deus e pede para Deus abrir os olhos de Geazi. E quando ele olha de novo, ele vê carros e cavalos de fogo. Maior é o número dos que estão conosco, dos que estão contra nós. Olhos espirituais são para homens e mulheres salvos por Jesus, que conheceram, contemplaram a Cristo e podem dizer: olha para nós, porque nós estamos olhando para Ele. Já viu uma brincadeira? Você passa e tem um monte de gente olhando para algum lugar, um ponto específico. Você não tem vontade de olhar para o mesmo lugar? Para ver o que eles estão vendo? É assim que as pessoas precisam fazer convivendo com você e comigo. O que você está vendo que eu não estou vendo? E aí você apresenta Jesus. Nós estamos prestes a ver milagres quando nós servimos de referência para abençoar. Sirva, apenas sirva. Nós não somos referência por nós mesmos,
não porque somos melhores, mas porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos, nos convencendo de quem é o Cristo. Então agora nós podemos guiar outras pessoas. Você precisa se entender como você realmente é, sal e luz deste mundo, para fazer diferença onde Deus te colocou. Seja sal e seja luz. Detalhe, irmãos, a gente não escolhe ser referência. Nós somos escolhidos, nós somos chamados para isso. E nós não fomos escolhidos por mérito, mas pela graça divina. É por graça, mas é para ser referência. E ser referência para apontar para Cristo. Terceira lição que eu quero compartilhar com você é que mãos dispostas a servir e que testemunham de milagres são de pessoas dispostas a oferecer o que têm. O que tenho, isso te dou. Foi essa a resposta que Pedro deu. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. É isso que você espera? Uma esmola, alguma coisa para você? Eu posso te dar mais, por causa de Jesus. Meus irmãos, o que é mais fácil? É mais fácil dar dinheiro para alguém que pede ajuda, ou se dispor a abençoar essa pessoa em todas as áreas, em conhecer a história dela, em ver onde ela mora, em saber as reais necessidades, em ouvir a sua história, ouvir as suas lutas, as suas dores? O que é mais fácil, dar uma moeda, um dinheiro, ou se dispor a discipular alguém, a ensinar de Jesus, a ler as Escrituras, a meditar nas Escrituras, caminhar com essa pessoa, ouvir as suas histórias tristes? O que é mais fácil? Olha, é muito mais fácil dar dinheiro. Agora, se nem isso a gente faz, a gente tem grandes dificuldades para servir, para abençoar, para ser instrumento nas mãos do Senhor. E com isso, a gente tem dificuldade para ver os milagres. É por isso que alguns olhos estão embaçados, porque tem dificuldades para servir. Sirva com aquilo que Deus te deu e ofereça o que você tem. Você pode sim dar um bom abraço, você pode sim dar uma palavra, você pode sim orar por alguém, você pode sim fazer uma visita, você pode trazer uma palavra, você pode emprestar os seus ouvidos. Nós somos instrumentos para a execução de milagres, quando nós estamos prontos a dar além do que nos foi pedido. Faça além do que te foi pedido. Faça mais. Você sabe que é mais quando você faz para a glória de Deus. Eu sei que é mais quando eu faço para a glória de Deus, quando eu faço para glorificar o Senhor, e não apenas para fazer bem, mas porque é o nome de Cristo que está em jogo, e é por causa dele que eu sirvo e faço. É por isso que eu testemunho, é por isso que você pode visitar, é por isso que você pode orar. Vai além. A pessoa pode esperar só uma esmola, mas você pode fazer muito mais do que um desencargo de consciência, um compromisso de caminhada. O que Deus te deu? O que você recebeu de Deus que você pode compartilhar com outro? O que você tem nas suas mãos? Moisés foi usado só com um cajado. Davi foi lutar com 5 pedras e uma funda, um lançador de pedras, contra um gigante treinado para a guerra, e ele um moço que sabia só cuidar de ovelha e tocar harpa. Foi isso que Deus usou. O que você tem em mãos? O que Deus te deu? Pedro e João não tinham dinheiro. Que decepção, hein? Que decepção. Não tinham dinheiro. Só que eles viram para aquele coxo e eles dizem: o que você está pedindo, nós não temos, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Agora responde para mim. Eles deram menos ou mais
do que o que foi pedido. Incomparavelmente mais. Você pode dar mais quando você se doa espiritualmente para abençoar alguém. E Deus pode fazer milagres através de você. Mais do que provar de cura física, aquele homem provou de cura espiritual. Isso não tem preço. Por isso ele entra no templo. Talvez você não saiba, eu vou te contar. Ele não podia entrar no templo. Por isso ele ficava na porta do lado de fora. Só podia entrar quem não tinha doenças visíveis, físicas. Ele entrar no templo era a prova de que ele tinha sido curado. A cura não foi apenas física, sobretudo foi espiritual. Pessoas que se dispõem a servir, que testemunham dos milagres de Deus, são pessoas que estendem a mão participando do milagre. O milagre não é nosso, sempre é de Deus, mas eu posso estender a minha mão. Eu gosto da nossa versão, quando diz de forma clara no versículo 7, que Pedro toma aquele coxo pela mão direita e... Está escrito aí, está pequenininho? Para mim está pequeno, e para vocês? O que ele fez? O levantou. Tem gente que precisa de um empurrão. Opa, peraí. Um empurrão para frente, não para baixo, tá bom? Não do penhasco para baixo, mas um empurrão para frente. Tem gente que precisa de um incentivo, tem gente que precisa da minha e da sua participação, e às vezes é só isso, às vezes... Não é só isso, é isso. Você pode dar uma palavra, você pode participar do agir de Deus na vida de alguém, você pode ser instrumento de Deus, você pode estender as suas mãos a algo que pode ser feito, e Deus está pronto para realizar o milagre através de você, através de mim, quando nós nos dispomos a servir, mas nós estendemos a mão para participar do milagre. Sempre é Deus quem faz, mas Deus pode decidir nos usar. Deus pode decidir te usar. Você já orou por um enfermo? Você já teve a chance de orar com o enfermo e clamar o milagre de Deus sobre a vida da pessoa? Todo mundo já passou por isso? Espero que sim. Quem não, pode ficar quietinho, não tem problema. Mas experimente orar por pessoas doentes. Não é você, não é a sua oração, não é o seu poder, é o nome de Jesus. É a vontade do Senhor que pode se cumprir através de você. Nós somos apenas instrumentos. E Deus pode curar, sim. Não é verdade? Deus pode curar, sim. Então ore por enfermos. Pastor, tem uma pessoa... Nós vamos lá orar? Claro que nós vamos orar. É Deus quem decide se Ele quer curar ou não. Nosso papel é orar. E como é bom quando a gente entende que Deus não quer curar, Ele tem um plano para a vida da pessoa. E como é bom quando Deus decide curar a pessoa e você esteve lá. A pessoa esteve aqui. Você só tocou no ombro e orou. Quem faz o milagre é Deus. Mas a gente pode participar estendendo a nossa mão e puxando. O milagre sempre é de Deus. A ação poderosa é de Deus. O impossível é Deus quem faz. Mas Ele reserva algumas coisas para você e para mim, para a gente participar disso tudo. Ele deixa a gente participar do milagre na vida de algumas pessoas. Por isso ore, por isso jejue, por isso estenda a sua mão, por isso pergunta se vai tudo bem, se dispõe a participar. Muitas pessoas à nossa volta podem ser tocadas por Deus através de nós. Às vezes é só um puxão, às vezes é só um toque, é só um aperto de mão, é só para afirmar o outro. E nisso Deus faz o milagre, porque Ele quis te usar. Disponha, esteja nas mãos dEle. Seja usado por Deus. Eu quero terminar, antes da gente participar da ceia, dizendo que mãos dispostas a servir, que testemunham dos milagres do Senhor, são mãos de pessoas que testemunham do poder de Deus. Aproveite a ocasião para falar do grande poder de Deus, para dizer, testemunhar de quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele tem feito e o que Ele ainda fará.
Testemunhe, não perca a ocasião, fale sempre de quem o Senhor é e do seu poder. Versículo 12. Bom, os homens ficaram surpresos, porque o ex-coxo entrou andando no templo e seguiu Pedro e João. E as pessoas viram e falavam: escuta, não era aquele que estava lá sentado? Sim, que não podia andar, é. Talvez alguns, gente ruim do coração, tenham comentado com o outro: ih, sei não, hein. Vai ver, ele sempre andou e fingiu ali só para pegar dinheiro da turma. Não é verdade, ele era coxo. E as pessoas viram o que tinha acontecido e ficaram de boca aberta. E olharam para Pedro e para João. Sabe aquele olhar? Aquele olhar assim: o que vocês fizeram? E Pedro logo responde: israelitas, por que vocês estão maravilhados? Ou por que vocês estão olhando para nós como se fosse pelo nosso poder ou piedade que o tivéssemos feito andar? Não fomos nós. E daí ele prega, e daí ele fala, ele aproveita a ocasião para falar de Jesus para todos que o ouviam. Não fomos nós. Pedro aproveitou a ocasião, apareceu a oportunidade. O ex-coxo foi o agente, foi a propaganda, o cartaz, a testemunha viva do milagre ocorrido. Agora pensa comigo, quantos milagres acontecem diariamente ao olhar para a natureza, ao ver o que está à nossa volta, quantos milagres nós temos testemunhado. E você tem aproveitado a oportunidade para falar de Jesus por causa desses milagres? Aproveite. Tudo à nossa volta tem a mão do Senhor. Tudo à nossa volta tem o poder do Senhor. Aproveite as ocasiões. Deus proporciona para nós ocasiões para anunciarmos o Evangelho. A criação testemunha da glória de Deus. A criação testemunha da glória de Deus. Só aí a gente já tem motivos para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para pregar o Evangelho para os outros. Não perca a oportunidade. Mãos que servem, mãos dispostas a servir, são mãos de testemunhas dos milagres de Deus. Gente que está vendo os milagres de Deus na vida dos outros. De pessoas que alimentam a vida de oração, de pessoas que são referência, de pessoas dispostas a oferecer o que têm, pessoas que estendem a mão para participar do milagre. É só isso que eu faço. Eu posso orar, posso dar uma palavra, mas eu posso participar do milagre se Deus quiser. Ele pode me usar. Eis-me aqui. São pessoas que testemunham do poder de Deus. Você vai sair daqui hoje, nós vamos sair. Aproveite a ocasião, quem sabe no caminho, quem sabe para onde você vai, no grupo para onde você vai, ou amanhã, logo pela manhã. Não perca a oportunidade de ensinar, de falar, de testemunhar de Jesus. Amém?